Muito bem, amigos, voltamos com o programa Cidade em Ação. Nós estamos ao vivo, agora são 12h33. Estamos aguardando a chegada do deputado Capitão Augusto, deputado federal. E ao meu lado, o procurador da República, doutor Antônio Manweiler. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Abner. Eu agradeço mais uma vez o privilégio aqui retornar. Abraço a você, a todos os que nos veem, nos ouvem. E agradeço porque falar sobre essas medidas que são tão importantes para o país, nós cremos nisso, e ter aberto um canal tão importante de comunicação como é o seu, como eu tenho tido, graças a Deus, em outros também, é muito importante, porque o Ministério Público Federal não tem verba para abrir espaços na mídia por meio de compra. Então a gente tem que contar com essa boa vontade. Isso é um serviço que é feito. Né? E eu deixo claro, quando eu venho aqui, eu não estou fazendo favor nenhum, não fazendo para a instituição, para a sua instituição, nem para. É um dever. Uhum. Eu, como membro do Ministério Público Federal, é um dever falar sobre isso, trazer esclarecimentos à população sobre essas medidas. Doutor Antônio Manweiler, nós agradecemos a sua presença aqui. Com certeza o deputado já deve estar chegando, né? Combinamos pela manhã que ele estaria aqui no programa de hoje para a gente conversar sobre a questão das 10 medidas. O fato é que nós estamos passando por um momento, como nós já conversamos, muito crítico no Brasil. A minha opinião, tá? Eu acho que está chegando próximo dos grandes caciques da política brasileira e está havendo aí algumas composições, enfim, estão tentando aí inverter a situação, né? Colocando como que a Lava Jato, o Ministério Público também fosse... Enfim, estão tentando distorcer a situação. Eu quero saber do senhor o que significa, resumidamente, as 10 medidas contra a corrupção e, na sua opinião, o que aconteceu na noite de terça-feira? Pois é, Abner, veja, como você colocou, o Capitão Augusto está para vir aí, é normal na democracia que haja dissonância de entendimento. Então pode ser que eu tenha um posicionamento diverso dele, mas numa república a gente tem que se respeitar. Não é porque a gente diverge da ideia que nós vamos nos agredir, nos destratar. Não é assim. A gente tem que aprender a debater, ainda que num ambiente de contrariedade, aprender a debater as ideias, certo? Então, veja, a minha leitura, e a leitura, de uma forma geral, do Ministério Público, houve uma aprovação inicialmente das medidas, né, e depois houve o voto de alguns destaques, que, na verdade, esses destaques eles desnaturaram totalmente o pacote das medidas. E a importância, as 10 medidas em si, o pacote, qual era a ideia, Abner, e ao prezado ouvinte, telespectador, né? Veja, a ideia é que essa medida ela viesse a trazer a sensação àqueles que se corrompem, aqueles que são corrompidos, que pretendem entrar nessa seara terrível, que fosse muito arriscado. Por quê? É um pacote, ou seja, fazer com que os processos tramitem mais depressa, a ação de improbidade também tramite mais depressa, elevar as penas, tornar o crime de corrupção hedionda a partir de 100 salários mínimos, retirar a força financeira de quem se envolve em corrupção por meio da extinção de domínio, retirar o lucro do crime, condicionar... Atingir o caixa, atingir o cerne da força do crime, que é a finança. Se você consegue retirar a força financeira do criminoso, você retirou a grande força dele. O poder de corrupção dele vai a zero. Então, veja, uma outra coisa que era importante, que na deliberação da Câmara foi afastado, condicionava certa progressão no regime com o ressarcimento do dano. Ou seja, realmente atrelar o quê? Os ganhos, as progressões na seara penal vão acontecer, está no sistema, mas tem que haver o ressarcimento do dano. Ou seja, então, a ideia geral era tornar o crime de corrupção muito arriscado, e aquele que fosse pego, ele iria ser desidratado na sua força financeira, ou seja, retirar mesmo o dinheiro. A ideia é essa. Certo. Dá licença só um pouquinho, o assessor do deputado está me ligando aqui, nós estamos ao vivo. Alô, Júnior? Está na porta aqui, está chegando? Tá. O deputado acabou de chegar. Joana, pede para alguém abrir a porta para nós lá, nós estamos aqui no telefone. O deputado Capitão Augusto acabou de chegar, nós vamos colocar ele aqui no nosso estúdio. Nós vamos chamar um intervalo então, Joana, pode ser? Para dar tempo do deputado sentar conosco, que a gente já fazer um debate legal aqui.
você já avisa a sua família aí, compartilhe o nosso live aqui, participe com perguntas, né? Hoje o nosso assunto é as 10 medidas contra a corrupção, o que mudou e por que mudou, tá certo? Já já eu estou de volta e espero você, até mais. Nós temos agora a presença aqui ao meu lado esquerdo, o deputado federal Capitão Augusto, e ao lado direito, procurador da República, Dr. Antônio Manweiler. O fato que acontece, deputado, né? Primeiramente, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Bem, né? Tudo bem, nosso amigo já nos apresentamos aqui no bloco anterior. O que acontece, deputado, é que está uma polêmica muito grande em relação à votação das 10 medidas contra a corrupção, né? E muita gente está falando, porque são várias informações cruzadas, e nós queremos saber da verdade do senhor, né? O que aconteceu, o que o senhor votou a favor, o que o senhor votou contra, e queremos saber de que lado que o senhor está. Bom, primeiramente, eu estou plenamente favorável, sempre deixei muito claro, favorável à Operação Lava Jato. Tenho o juiz Sérgio Moro, do qual já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, uma referência, alguém que é um divisor de águas no Brasil, principalmente no combate à corrupção. Sou plenamente favorável às medidas contra a corrupção, plenamente favorável. Vou demonstrar aqui a minha votação dos itens, item por item. Votei quase todas as emendas, os destaques favoráveis, e algumas que eram flagrantemente inconstitucionais, dito até pelo ministro Gilmar Mendes ontem lá no Senado, que iriam acabar com o habeas corpus, direito de propriedade, uma série de coisas. Então, alguns, eu tive um voto republicano, um voto consciente, que não tinha condições de ser aprovado por serem inconstitucionais. O resto, a grande maioria, eu votei favorável. Mas antes eu gostaria de deixar bem claro aqui, viu, Abner, aproveitando essa oportunidade, que nós temos aqui em Ourinhos um grupo de bandidos organizados para extorquir políticos, da imprensa. Esse grupo, que todos sabem que eu estou falando, já estou movendo minha ação judicial, se organizaram para extorquir, porque, doutor, não tem outra palavra se não for extorsão. Ou você me dá dinheiro ou eu vou falar mal de você. Se dá dinheiro, eu falo bem. Se você não dá dinheiro, eu falo mal. Extorquiram a prefeita Belks. Tentaram extorquir, eu não pago de forma leviana isso aí. Vão tentar extorquir o prefeito eleito Lucas Pocai. Ou vai ter que dar dinheiro, ou vai ter que ter muita habilidade política para contornar isso. E o que mais me surpreende é pessoas do bem, empresas idôneas, patrocinando essa imprensa bandida. Esse grupo de bandidos em Ourinhos tem que ser extirpado da nossa imprensa. Não tem cabimento. E essa autofagia que ocorre aqui na nossa cidade. Eu vejo até com inveja outros deputados das suas regiões, o pessoal preservando os deputados, porque é o único que ele tem. O único que ele tem para brigar para a sua região. Então o pessoal procura preservar. Não é ser feito uma nada que viu uns criticando, já começa todo mundo a criticar. Essa autofagia de acabar, de destruir uma imagem de 2 anos de trabalho ético, honesto, coerente. Eu não tenho nada a esconder, a minha vida é pública, a minha vida é aberta, ainda mais que em Ourinhos, que é uma cidade considerada pequena, né, no universo de São Paulo. Nós temos aí, moro aqui no mesmo lugar, vou continuar morando no mesmo lugar. Não entrei na política pelo dinheiro, muito pelo contrário, estou perdendo. Eu poderia estar aposentado com salário vitalício de coronel full, que a gente chama, coronel de última gemada, e sair com salário proporcional de capitão. Sabe? Então faço uma política extremamente honesta, coerente, e me deparo aqui, vindo de Brasília, com essa repercussão negativa, por causa desse grupo de bandidos jornalistas. Então eu gostaria de deixar bem claro, primeiramente, que eu fui contra a votação naquele dia. Estava todo mundo comovido, uma comoção nacional, todo mundo perplexo pela tragédia de Chapecó, Sim. Todo mundo se solidarizando com o pessoal. Eu mesmo saí às 4 horas da manhã, que eu saí para pegar o voo em Bauru, que na verdade tem que sair às 2 horas daqui para 4 horas estar fazendo check-in. Cheguei lá em Brasília, direto para a Câmara, e acabamos ficando até 5 horas da manhã, um absurdo, todo mundo estava cansado, todo mundo chega de viagem aos seus estados. Inoportuno dia, inoportuno horário, inoportuno tudo. Então eu fui contrário. Se for colocado em votação, a culpa não foi minha. Porque eu falei para o pessoal, a grande maioria falou, não é dia para votar isso. Exatamente. O que houve, a maior situação aí, que foi votado na calada da noite, enquanto o Brasil estava chorando a morte das 71 pessoas. Com toda razão, concordo plenamente. Isso foi uma coisa que deu a entender. E outra coisa que o doutor Antônio Manweiler está ao nosso lado, que nós conversamos que parece que foi boa parte das 10 medidas contra a corrupção foi alterado, né, doutor? Foi isso que aconteceu? No geral, assim, o capitão colocou que não votou contra todas, né, contra algumas apenas, mas restaram, o que restou deixou o projeto inócuo praticamente, né? Ele foi, na sua estrutura, ele foi abalado totalmente. Do jeito que saiu da Câmara, ele realmente não se presta a praticamente nada ao fim que se pretendia atingir com ele.
Porque, capitão, uma grande questão, a que o senhor falou a questão da propriedade, né? Uma das medidas fortes do pacote, um desiderato, assim, digamos, carro-chefe, é tentar retirar a força financeira do corrupto, né? Ou seja, porque a corrupção envolve dinheiro, é óbvio, né? Ou seja, talvez esse seja a grande, digamos assim, o grande a força, o que move realmente. Se a gente conseguir, então, as medidas para retirar, para condicionar a progressão, por exemplo, ao ressarcimento do dano, a finalidade era essa, a ação de extinção do domínio. Qual era a finalidade, né? A finalidade é retirar a força financeira. Isso é realmente, assim, nós, às vezes, capitão, eu não vou ter o mesmo posicionamento do senhor, mas eu estava falando para o Abner, nós temos que ter a capacidade de manter uma linha e eu lhe tratar com respeito, por é uma autoridade na República, como eu sou, e nós conseguimos divergir. Eu fico muito preocupado hoje, porque há pessoas semeando, assim, meio que uma falta de respeito sem tamanho. E isso pode desandar. Eu tenho essa preocupação, não só como membro do Ministério Público, mas como cidadão. Eu tenho preocupação de nós caminharmos para uma convulsão. Porque quando se pede os limites de respeito por autoridade, por instituição, para caminhar para a convulsão é um passo apenas. Isso é muito perigoso. Há pessoas olhando romanticamente para a convulsão, mas quando Deus nos livre de uma convulsão, porque aí não há regras. Uma convulsão, se começar a estourar convulsões, nem a segurança pública dá conta. Você está falando de uma guerra civil, é isso? Pronto, para caminhar para isso. Ou seja, os cidadãos estarão expostos, nós estaremos expostos. Caminha para isso, doutor. Então, é importante, capitão, eu deixo claro aqui que eu ainda creio no pacote de medidas, já fiz posições por isso, então, potencialmente nós temos posicionamentos diversos em alguns pontos, mas isso não impede de nós conversarmos e de nós debatermos com respeito, certo? A autoridade, eu não posso desconsiderar a sua autoridade, se o senhor está lá, se o senhor receber o voto do povo. Nós não podemos desconsiderar o povo nesse aspecto. Doutor, até porque o senhor sabe, né, que eu votei lá do pacote de medida, pela responsabilização dos dirigentes partidários, pela multa aos partidos. Para ver, eu estou indo contra o próprio partido, orientação partidária, votei contra, né, porque eu acho que tem que ser responsabilizado. Pela preservação do exercício regular, exercício irregular da advocacia, pelo acordo de leniência, pelos acordos penais, pelo enriquecimento ilícito, contra, né, pela prescrição dos crimes, pela criminalização do Caixa 2, né, e pela não anistia, que eu estava contrário desde o começo. Então, desse pacote, eu votei a maioria favorável, mas não foram aprovados, muitos realmente contrário à minha vontade. E parece que eu votei contra, parece que eu fui um desses que votou tudo contra. Não, muito pelo contrário. Só algumas coisas pontuais, flagrantemente inconstitucionais, que nós considerávamos a questão jurídica é uma questão complexa, há interpretações diferentes, mas houve um entendimento da minha parte para algumas questões que vão na linha do ministro Gilmar Mendes, que é uma autoridade, né, na área de direito, que corrobora isso aí. Então, não é que eu fui contra, de hipótese alguma, só algumas coisas pontuais. Fui plenamente favorável. A questão de falar que essa votação interferiria na Lava Jato, os próprios delegados federais falaram que isso aí não interfere em absolutamente nada na questão da Lava Jato. Mas o que eu vejo aqui, que o ponto mais polêmico de todos, que foi a desvirtuação, na verdade foram dois pontos. Primeiro, que eu sim votei pelo requerimento de urgência para a votação do pacote, porque eu queria votar. A urgência em votar esse pacote contra a corrupção. Já desvirtuaram aqui dessa imprensa bandida, né, que todos sabem daqui de Ourinhos que existe, desse grupo, que desvirtuaram que eu falei que eu estava favorável à Caixa 2, coisa que eu nunca fui, e sempre me coloquei posicionalmente, flagrantemente, contra o Caixa 2 e pela criminalização do Caixa 2, pela não anistia e também pelo voto nominal, porque eu queria ver quem está votando nominalmente lá. Deixei bem claro isso no começo. E a segunda foi que o voto que eu tive, né, da questão de criminalizar membros do Ministério Público e Judiciário, no caso de cometimento de crime, essa única votação colocaram como se eu estivesse contra os juízes da Lava Jato, contra a Lava Jato, o que não tem absolutamente nada a ver. O próprio ministro Gilmar Mendes, ontem no Senado, falou que é favorável a essa medida de criminalização, porque há sim crimes de abuso de autoridade. O próprio juiz Sérgio Moro, que hoje é nosso ícone, nosso herói nacional, ele concorda com a medida, só pediu alguma alteração na medida, ele é favorável à criminalização. Ninguém está acima da lei. Eu conheço muitos membros do Ministério Público e Judiciário e
tenho certeza absoluta que todos esses que eu conheço são meus amigos, jamais agiram de forma criminosa. Nós estamos falando de responsabilizar aqueles que cometem crime. Concordo plenamente que também o momento não era oportuno. Pedi para que não fosse colocado. Não coloque, vai parecer que é uma retaliação, junto com o pacote, e não coloque. Mas seria incoerente da minha parte eu votar contrário agora a essa responsabilização dos membros que cometem crime e depois esperar o pacote do Senado e votar favorável. Então, eu sou um no meio de 513, não é a minha vontade que prevalece. Mas eu voto com voto republicano, um voto coerente, um voto consciente, um voto honesto, um voto ético. Voto falar aqui, o que eu acabei de falar agora de pouco na rádio. Né? Eu não vivo da política, eu não sobrevivo da política. Não estou na política para me enriquecer. E olha que oportunidade realmente não falta. Estou na política para representar aqui a nossa região, para trazer os números benefícios, credenciamento do Hospital do Câncer, recursos para asfalto, recursos para a saúde, tanta briga que nós temos, a Faculdade de Medicina, que é uma luta nossa, briga honesta, a questão do pedágio, que é uma luta incessante contra os pedágios, né? Tem uma agenda com o Procurador da República, Rodrigo Janot, pedindo para que ele peça para o Supremo Tribunal Federal pautar a ação do pedágio, que até agora não foi pautado. Agora subiu para R$19. Subiu ainda, para que ele dê continuidade, porque o Supremo Tribunal Federal, doutor, falou que as condenações de segunda instância estão passíveis de ser executadas. E o nosso pedágio foi condenado em primeira e segunda instância. Se vale por mais, que até para a questão da liberdade da pessoa, por que não no campo civil de retirar esse pedágio? Vou pedir para o Rodrigo Janot, para que ele execute, que ele dê continuidade, para ver se a gente consegue mobilizar, tirar esse pedágio que é abusivo e ilegal. Então o pessoal desconsiderou todo esse trabalho, um trabalho ético, honesto, não vivo da política. A minha vontade, eu já falei, até para a minha família, é que por mim eu nem saia mais candidato. Né, porque eu não consigo conviver com esse jogo podre dessa imprensa podre, com esse jogo podre da política. Não, para mim não dá para viver. Mas eu fui eleito por uma equipe, por um grupo, eu sou obrigado a ouvi-lo e respeitá-lo, para saber se devo continuar ou não. E sei que realmente a cidade, a região, seria beneficiada no caso de uma reeleição. Mas a minha vontade hoje, tamanha podridão, tamanha distorção que tem, é nem ser candidato. Eu estou falando, não vivo da política, não sou vivo da política, tenho condições plenamente, hoje aposentado da PM, de tocar minha vida com meu patrimônio tranquilo, sossegado. Então a gente está realmente para tentar fazer uma política do bem. E é com um grande dissabor, com um grande, uma grande mágoa até, ver essa mídia sensacionalista, mentirosa, deturpar completamente a nossa votação lá e colocar como se a gente tivesse favorável à anistia de Caixa 2, contra a Lava Jato. Não tenha santa paciência. Então é um descontentamento realmente tremendo isso aí. Deputado, uma das questões também que está sendo muito debatida, as pessoas estão comentando muito na internet, redes sociais, etc., é a questão que essa votação, inclusive, qual o senhor foi a favor, essa questão de punir os juízes e promotores por abuso de autoridade. O que eles estão querendo dizer, inclusive, acho que é a opinião do senhor também, né, é que isso foi uma forma de intimidar a Lava Jato, né, uma forma de intimidar os promotores, enfim, que estão trabalhando, porque dá a impressão que está chegando-se à cabeça, né, como diziam da cobra, né, aos caciques aí, dos corruptos. E deu a impressão que, da maneira como foi votado, igual o senhor falou, foi certo, mas porém não foi a hora, né? Então, eu acho que está pegando um pouco isso, né, doutor Antônio? Pois é, capitão. O senhor colocou que o momento não era oportuno, né? A gente não pode se colocar no padrão de dono da verdade. Então, eu não posso falar que foi por isso, né? Mas a leitura que eu faço e que o Ministério Público fez de uma forma geral é que aparentou uma retaliação realmente. Ou seja, então propôs-se um pacote de medidas num sentido... Ele não só foi desconfigurado, como o senhor esclareceu. O senhor não votou contra todas as medidas, o senhor esclareceu. Mas, no geral, foi desconfigurado. Ele restou apenas dois itens. Restou apenas a elevação das penas, né, e a criminalização do Caixa 2. Mas, veja, esse pacote de medida desprovido de retirar a força financeira da corrupção, fazer com que os processos tramitem mais rápido, a ação de improbidade tramite mais rápido, desnaturou. Essa é a nossa leitura. Com respeito, eu estou falando com respeito aqui. Né? Pode ser que a minha leitura não esteja equivocada, mas é como eu leio e eu estou sendo sincero. Então, veja, e alguém pergunta, então, um juiz ou um promotor não respondia? Não, ele respondia. Há leis para isso. É necessário atualizar e incrementar. Mas, como o senhor falou, se a ideia realmente era essa, o momento foi muito inoportuno. Porque, olha, ao tempo em que desidratou, eu tenho falado nos canais de comunicação, eu tenho dito, sim, que nesse momento, o parlamento, a Câmara, no conjunto, o que ela fez? Ela meio que desconsiderou um recado do povo, quando ela desnaturou o
o pacote de medidas. E ela deu um recado, a minha leitura, para Ministério Público e Judiciário. Ou seja, no conjunto, eu li dessa forma. Ou seja, então, eles desnaturaram o pacote e, ao mesmo tempo, colocaram isso. Aí tem um projeto de medidas tramitando, um projeto de lei tramitando no Senado sobre essa questão do abuso de autoridade. E, capitão, o senhor é agente público, eu também sou, já falei pro Abner, abusou da autoridade, tem que responder mesmo. Agente público não tem direito de abusar 1 milímetro que seja. Não tem direito a regalias. O senhor tem que ter suas prerrogativas. Eu estava falando para o Abner, está se falando em exterminar a prerrogativa de foro. Pode exterminar sim. Agora, uma coisa é prerrogativa de foro, a outra coisa é imunidade. A imunidade tem que existir, não é impunidade. Por quê? Para o senhor, como parlamentar, falar certas coisas, o senhor tem que ter um respaldo, senão o senhor vai ficar exposto. O membro do Judiciário, um membro do Ministério Público tem que ter prerrogativas. Ou seja, o senhor nós enfrentamos situações muito expostas. Eu não vou falar de mim, mas esses membros da Lava Jato, delegados, juiz Sérgio Moro, procuradores, estão expostos a situações, às vezes, retira a paz da própria família pela sua atuação. Tem incomodado muita gente, capitão. O senhor sabe disso, o povo sabe disso. Então, pelo conjunto da obra, eu não posso falar que é assim, porque eu estaria sendo dono da razão, mas pelo conjunto da obra aparentou o quê? Desidratou o pacote de medidas, porque, capitão, foi dito por figuras da República que era necessário estancar a sangria. O senhor sabe disso. Foi dito isso, com uma alusão clara à operação de investigação que vem acontecendo. Então, aparentou que tentou se estancar a sangria, o que aparentou, e ao mesmo tempo se colocou exatamente nesse momento, em uma hora inoportuna, por vários motivos, pela comoção que o Brasil vivia e pelo horário inoportuno, madrugada dentro. Então, o conjunto da obra aparentou o quê? Uma desconsideração ao pacote de medidas que o povo, não foi, o Ministério Público apenas coletou. E não foi só o Ministério Público, várias organizações, talvez o senhor tenha colaborado com isso, o Abner colaborou, e ao mesmo tempo veio, ao final, essa colocação, abuso de autoridade. Então aparentou uma intimidação, aparentou. Nós lemos dessa forma, os membros do Ministério Público e do Judiciário estão lendo dessa forma. O conjunto da obra propiciou essa possibilidade de leitura. Qual é a sua opinião? Não, é o que eu estou falando, né? Eu votei 9 do pacote favorável. Não foi aprovado, não por minha culpa, não por meu voto. Eu votei realmente favorável. Lá na Câmara, eu não falo em nome da instituição Câmara dos Deputados, porque eu não tenho procuração dos 513 deputados. Mas há um sentimento, sim, lá, de uma ruptura entre os poderes, essa briga entre o Legislativo, Executivo e Judiciário. Isso aí é flagrante até na imprensa. Corroborado com algumas decisões do Supremo, como a questão da legalização do aborto até 3 meses, que isso aí foi um tapa na cara do Legislativo. Eu discordo completamente, fiz minha pronúncia discordando completamente. Foi um erro do Supremo Tribunal Federal querer regularizar aborto até 3 meses. Eles não têm voto para isso, eles não têm competência para isso. A competência disso aí é da Câmara e do Senado, para aprovar. Eles jamais deveriam ter aprovado isso aí. Então, a gente percebe ali nos bastidores que há esse descontentamento por parte do Legislativo, do Judiciário, que ele é legislar e executar. Então, essa ruptura, essa briga, que não é nada salutar, não é nada bom para o Brasil, pode sim levar a uma comoção social. Então, nós estamos percebendo, tanto é que está vindo já o pacote, de certa forma, contra o Judiciário, de que forma? Obrigando que o juiz tenha apenas 1 mês de férias, assim como todos os servidores têm, não 2 meses de férias. Que o juiz respeite o teto salarial de R$35 mil e não R$80 mil, R$100 mil por mês. Que tenha a possibilidade de ser demitido e expulso no caso de cometimento de crime. Vendeu sentença para criminosos, está aliado ao crime organizado, tem que ser expulso. Não pode ter não pode ser aposentado. Não pode ser aposentado. Não pode, pelo amor de Deus. Continuar recebendo. Mas isso são coisas que a gente vê que são legais e precisam ser aprovadas, mas o momento também é inoportuno. Por que não aprovou antes? Então isso aí vai dar um flagrante também, uma flagrante demonstração que é retaliação, talvez, à Lava Jato. Bom, vocês vão pegar aqui, mas eu vou pegar vocês aqui, que é no bolso, pegar no serviço, pegar na discussão. Então, essa ruptura, essa queda de braço, não vai ser bom para o Brasil. Não vai ser boa. Porque cada um fala uma coisa, essa briga institucionalizada, que eu nunca vi, estou agora nesse mandato,
que haja emoção nesse mandato, uma atrás da outra, é impeachment, é cassação do presidente da Câmara e por aí vai. Agora mais essa briga institucional que a gente percebe nos bastidores. Eu acho que está na hora realmente dos nossos membros, de quem comanda o judiciário, o legislativo, o executivo, sentarem, reunirem, não pensarem de forma institucionalizada, de forma corporativismo, mas pensar no Brasil. Porque isso não está bom para ninguém. E vai ficar pior ainda. Deputado, pedir só licença de vocês, porque nós vamos chamar um intervalo, pode ser, Joana? E já nós voltamos, se você quiser participar com perguntas. Muito bem, voltamos com o programa Cidade em Ação, hoje 2 de dezembro de 2016, com a presença do deputado federal Capitão Augusto e do Procurador da República, Dr. Antônio Manweiler, falando sobre as 10 medidas da corrupção e essa polêmica toda que gerou com a votação na terça-feira, no dia em que ocorreu o acidente lá com o time da Chapecoense, né? Nós temos aqui uma mensagem do nosso amigo Alessandro Schneider, que está assistindo o programa. Ele diz o seguinte, essa é para o senhor, deputado. Hoje nós estamos com o Brasil na UTI. Como sabe, trabalho em multinacional, onde o nosso Brasil é visto como o país do carnaval, de festa, e agora como o país da corrupção. Pergunte para o deputado o que ele pensa sobre isso. Concordo. Primeiro que é um país da corrupção mesmo, Alessandro. Dá para ver pela Lava Jato, com a delação da Odebrecht agora, que ainda bem que há de ser homologada, né, pelo Supremo, já há nos bastidores, né, os números que chegam a 150 parlamentares envolvidos. E a corrupção é generalizada, né, no município, no Estado e na União. E nos 3 poderes também. Então nós precisamos realmente cada vez mais ferramentas para combater a corrupção. Eu vou mais longe, viu, doutor? Eu acho que o pacote veio muito pequeno. Eu sempre fui favorável a um pacote muito maior contra a corrupção. Quer ver um exemplo? O policial militar, que é condenado e expulso da polícia militar, ele jamais pode prestar um concurso público novamente. Aí o político, que já é uma dificuldade sem tamanho para você conseguir pegar um rato desse, condenar, ele tem os direitos suspensos por 8 anos. Um cara desse tem que ser banido da vida pública. E perder todos os direitos. Perder todos os direitos, ele jamais pode ser candidato novamente. Como é que pode ser tão branda uma punição dessa? É muito branda. Então, eu acho que o pacote poderia ser muito mais arrojado, muito mais duro até. Vieram com poucas medidas. Precisamos realmente até implementar. Então, Alessandro, o Brasil realmente, infelizmente, né, é conhecido, para nós já sabemos, né, mas para nossa vergonha, internacionalmente, como o país da corrupção. Então, por isso que eu falo que eu sou, né, para quem perdeu o primeiro bloco, sou um defensor incondicional da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro. Incondicional. O que eles estão prestando de bem para o nosso país no combate à corrupção é algo incomensurável, é algo que não tem precedentes realmente na nossa história. E pelo jeito não vai ter fim mesmo, né? Cada vez é você puxando mais para ver a quantidade de pessoas envolvidas com a corrupção. E nós precisamos cada vez mais, obviamente, estar aprovando. E aproveitando, novamente, para quem perdeu o primeiro bloco. Eu votei a grande maioria dos itens do pacote contra a corrupção. Qual o senhor foi contra? Qual que é os pontos polêmicos que o senhor foi contra? Que está todo mundo usando isso e está essa polêmica danada na internet. Vamos esclarecer isso. Os que eu fui contra. A questão do teste de integridade, que, ao nosso ver, né, iria contra o artigo 5º da Constituição Federal. A questão do reportante do bem, que receberia uma porcentagem na casa de entregar alguém e tudo mais, uma porcentagem do que tivesse repatriado. O que também feria a nossa Constituição. A questão do domínios do bens, né, que é uma divergência, né, boa nossa, doutor, porque o que nós consideramos, né? Durante o inquérito, hoje a gente muda a Constituição. Pela Constituição, ninguém é considerado culpado até o trânsito julgado. E você, durante um inquérito, você retirar os bens da pessoa, você poder vender, depositar o dinheiro e aguardar o término do processo, pode levar 5, 10 anos, você é inocente, toma o dinheiro de volta. Então, é uma coisa flagrantemente inconstitucional que até o ministro Gilmar Mendes corroborou com isso aí, né, da nossa questão. Então, eu fui contra, né, pelo fato de ser inconstitucional, que não há previsão na Constituição de você aplicar uma condenação sem o trânsito julgado. A progressão da pena condicionada e da questão da defesa prévia, que você não pode tirar a defesa prévia de uma pessoa, você tirar o habeas corpus. A pessoa, o cidadão inocente, se ele for preso, ele tem o direito de apresentar sua defesa prévia, porque naquele momento você pode elucidar uma injustiça que está sendo cometida no Brasil. Você não pode tirar do cidadão o direito ao habeas corpus.
Então essa defesa prévia é flagrantemente inconstitucional, como foi dito também pelo ministro Gilmar Mendes. Então foram só essas medidas que eu fui contrário. Do resto eu fui plenamente favorável. E sou plenamente favorável e volto a afirmar. Eu acho que deveria até ter mais medidas contra a corrupção. E há a possibilidade de nós apresentarmos mais projetos nessa linha. Vamos ouvir o procurador agora. Vamos para o primeiro ponto. Aquele primeiro ponto que o senhor votou contra isso, né? Teste de integridade. Teste de integridade. Isso. O senhor estava falando que era importante atingir o caixa da Isso, corrupção, o dinheiro. Mas o senhor também não concorda que isso seria um pouco, traria até transtornos, uma vez que a pessoa pode não ter o direito de defesa, enfim? A grande questão do teste de integridade, Abner e capitão, na nossa visão, que realmente tem que ser com cuidado. Como que é essa visão? Aí alguém disse assim, isso pode ser manipulado. Sim, pode se tornar um instrumento de perseguição. Pode, infelizmente, pode. Então, aí talvez trabalhar melhor a ideia. Agora, rejeitar, aí eu me posiciono contra. Sim. Não sendo dono da verdade, é óbvio. Por quê? Porque eu acho assim, capitão, o Brasil sofre tanto, o cidadão sofre tanto, o cidadão tem direito a ter um agente público correto, ou seja, o agente público é o termo que abrange desde agentes políticos, membro do Ministério Público, judiciário, servidor, tia do cafezinho, todo mundo. O cidadão tem direito a ter um agente público íntegro. Então, o que eu vejo? Eu sou agente público, eu não acho que eu tenha o direito de me achar insindicável. Não pode. A ideia é essa. Então, o teste de integridade era o quê? Era colocar situações para aferir a moralidade, para aferir a probidade, ou seja, se realmente é honesto. Aí a gente pode entrar em umas filigranas de discussão, capitão, o modo de implementar isso. Mas eu creio que o senhor pretende que haja agentes públicos corretos e honestos. Sem dúvida. Talvez a gente ande por caminhos diversos, mas a finalidade é uma. Então, qual é a ideia? O Ministério Público Federal propôs isso com que finalidade? Não é caçar as bruxas, não é prejudicar ninguém, porque, capitão, eu costumo dizer nesse ponto assim, nós não podemos desprezar um instrumento pelo perigo do seu uso indevido. Porque, veja, capitão, o senhor como um policial militar, certamente o senhor já pegou casos de agressão, pessoa agrediu a outra, por exemplo, usando um martelo. O martelo não foi feito para agressão, foi um mau uso dele. Né? Ou seja, não vamos combater o martelo é bom. Eu estou usando um exemplo, podemos usar o copo, um celular, qualquer coisa. Então a ideia, Abner, é isso. O instrumento, ele tem os seus perigos? Tem. A gente sabe disso, pode ser usado um chefe crápula, ele pode usar o teste de integridade para perseguir os seus... Exatamente. O juiz ou o promotor, no caso. Digamos que a ideia é boa, mas o artigo 5º da Constituição fala, né, ele não permite que a prática de fraude para induzir alguém a cometer crime. Então vamos pegar um exemplo, vai bem chulo, vamos pegar um policial rodoviário federal. Aí falou, faz uma ultrapassagem regular, aí na hora que ele passa na frente, você oferece 50. Aí, aceitou, ou não aceitou. Aí pega um outro lá, porque você quer pegar aquele policial rodoviário federal. Vai lá, faz uma irregularidade e oferece 200 para ele. Não pegou de novo. Aí você pega um outro, eu quero pegar, eu quero prender aquele cara. Vai lá, comete outra irregularidade, vai lá, oferece 10 mil reais para ele. Sabe? Então, daria uma margem tão grande que não ficou bem explicitado o projeto. É óbvio que, ainda mais eu como policial militar, que já expulsei vários policiais militares, a PM que expulsa 700 policiais por ano, nós que somos totalmente contra qualquer tipo de desvio de conduta, nós expulsamos policial, eu já expulsei policial porque pegou um cinto do armário do outro, um cinto, que era da farda. Porque pegou, não era dele, foi mandado embora. Nós não toleramos qualquer tipo de desvio. Mas isso aqui daria uma margem tão grande para a pessoa que quisesse agir de má fé, pudesse, né, através de uma fraude, você ficar induzindo, instigando as pessoas. E o artigo da 5ª da Constituição não permite a prática de fraude para induzir alguém ao ilícito. Então, esse que foi o grande problema. Uhum. A pretensão, viu, Abner, capitão, a pretensão, pelo menos da medida na sua gênese inicial, não é gerar responsabilidade penal, ou seja, é melhorar o serviço público. Então, é tentar depurar. Porque a verdade, capitão, é que se nós quisermos mudar o nosso país, como o senhor disse, o nosso país, infelizmente, é com a tristeza tremenda que eu digo, o nosso país é conhecido internacionalmente como o país do jeitinho. Então, eu digo assim, eu sou agente público, eu posso passar por uma situação dessa. Então, eu acho que a gente tem que descer um pouco mais e enfiar o dedo em certas feridas. Talvez vai doer no senhor, talvez doa em mim, mas a gente tem que ter coragem de ir mais a fundo.
acho que tem algumas coisas que tem que ser mexidas, porque, capitão, nós vemos hoje, nós estávamos num momento da nossa república em que nós estávamos com autoridades na cúpula do Executivo, na cúpula da Câmara, na cúpula do Senado e até do STF estava se falando em situações esquisitas, no mínimo, para usar um eufemismo, situações esquisitas. Não é possível isso. Ou seja, quando o comando do país está sob pessoas que pairam muita suspeita, o que se esperar do cidadão? Ou seja, como é que o cidadão vai se sentir compelido a fazer o que é certo, a não corromper o guarda, a não usar a vaga do deficiente, se no comando da nação ele não vê exemplo? O exemplo vem de cima, né? Vamos para uma casa, capitão, ou seja, o senhor como chefe de família, né, ou como o senhor é esposo, hoje em dia é igual, e deve ser assim mesmo. Se eu não dou exemplo, se eu não dou exemplo para meus filhos, como esperar que os meus filhos agem de uma forma correta? Então, a ideia do Ministério Público Federal é realmente dar uma mexida, nós cremos que é necessário isso. A ideia é boa, é boa. O problema é que do jeito que chegou lá é inconstitucional. Então, primeiro vamos mudar a Constituição, para permitir, né, que através da prática de fraude a gente induza a pessoa a cometer o ilícito. Então não é que eu seja contra a ideia. O problema é que ela é inconstitucional. E não tem como ser aprovado. E o meu voto, que eu disse, foi republicano. Né, pode vir novamente, deve vir um projeto desse melhorado, até apartado, para que a gente crie a chamada pegadinha, a pegadinha do bem aí, que é a pegadinha de induzir as pessoas para descobrir se o cara, testar o cara. Você vai testar, ver se é honesto mesmo. Você vai oferecer dinheiro para a gente público para ver se ele pega ou não pega. E se pegar, você vai lá e induz, e faz o processo. Então, a forma como estava o projeto não estava claro, sabe? E estava inconstitucional. Então, foi o meu único motivo pelo qual, né, eu não votei nesse destaque. Que essa questão da inconstitucionalidade foi corroborada também por vários juristas, que consideraram também não é constitucional esse inciso, somente por isso. O teste de integridade, esses pontos específicos, até dentro do Ministério Público há pessoas que não concordam muito. Não, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Então, veja, talvez fosse a questão de discutir. Agora, aí, capitão, voltando no dia que aconteceu, eu, como cidadão, eu não estava lá, eu não posso falar como membro do Ministério Público, eu não sou membro do Congresso, mas como cidadão, aparente que não houve muita discussão. Por quê? Não houve um debate. Não houve, aparenta que não houve. Por quê? Porque à medida em que aprovou o pacote, veio o exame dos destaques. Mas se a gente visualizar, foi questão de 2 a 3 horas, se sepultou tudo, né? Então, o senhor disse que analisou, mas a leitura, para mim, como cidadão, é que não houve uma discussão. Então, talvez fosse necessário melhorar um pouco. O Ministério Público não é dono da razão, no judiciário. Explicando, doutor, como que é no caso que funciona lá. Então, cada deputado tem a sua assessoria jurídica, que eu tenho a minha, que eu analiso caso a caso antes de votar. Então, a minha assessoria jurídica falou, eu quero que você analise para ver o voto. Então, o pessoal vai analisar. Porque são especialistas na área de direito. Eu também sou formado em direito, né, mas não é a minha área. Então, eles se aprofundam nisso aqui. Aí nós temos uma assessoria jurídica da Câmara e temos uma assessoria jurídica do partido. Todo esse pessoal é que fazem o estudo e na hora da votação eles passam para nós o resumo e falam, isso. Aí o pessoal vota sim ou não. Não é naquele momento que nós vamos estudar. O pessoal já pegou, o pessoal dessa área, e já passa, falou, se votar isso, se votar isso. Esse aqui é inconstitucional por isso, inconstitucional por isso. Então a gente tem esse embasamento. Né, que a votação começou por volta mais ou menos de 8 horas da noite e foi até 5 horas da manhã. Então eu não vou me justificar pelos demais. Vou justificar pelo meu voto. Né, que esse aqui foi um dos projetos que foi pouco votado até, porque estava flagrantemente inconstitucional. Assim como o senhor mesmo disse, que dentro da própria categoria, há o pessoal que não concorda. E nós temos juristas que também não concordam, para ver como é que é complexo. Então, como é que, até na dúvida, então vamos colocar, na dúvida a gente vai aprovar um projeto que é inconstitucional, que pode prejudicar a população, prejudicar todos os servidores até do bem. Então, é melhor você tirar isso aqui agora, mas não é que você matou o projeto. Não, vamos estudar, analisar e que venha novamente para plenário, que venha nas comissões e vamos votar. Eu também sou plenamente favorável de ter esse teste, né, de integridade, para que a gente possa separar o joio do trigo. É um instrumento que vai facilitar você pegar o agente corrupto. Corrupção tem em todo lugar. Dentro da Polícia Militar também tem os corruptos, né, dentro de toda a instituição. Dentro do Judiciário também tem. Sabe? Em qualquer área tem. Então, seria interessante a gente ter algum instrumento que facilitasse a identificação de quem é corrupto naquele grupo. Mas esse projeto, do jeito que estava, não tinha como, porque era inconstitucional. Mas nada impede, até eu mesmo apresentar esse projeto de uma forma mais elaborada, né, para que a gente possa estar aprovando.
E aí, capitão, a impressão que ficou é que não houve essa discussão. E aí, quando chegou no Senado, tentou-se a aprovação do regime de urgência. E eu não sou aprofundado em regras parlamentares, mas o que a gente depreende, o que eu leio também, é que lá não haveria discussão nenhuma praticamente. Né? Não passaria pelas comissões, já iria direto para plenário. Ou seja, a oportunidade de se pensar, podia ser que rejeitasse, mas como o senhor disse, a finalidade, eu acho que qual é a finalidade do instrumento? A finalidade do instrumento é melhorar o serviço público. Isso o senhor quer. E isso o Ministério Público e o Judiciário quer. Então, mas tem que ser uma forma legal, isso, não pode de forma mas aí, como o senhor disse, na dúvida, então rejeita. Mas por quê? Talvez fosse melhor um debate. E aí o que ficou é que no Senado, por exemplo, não se queria debater. Então, concordo plenamente. Ainda bem que foi derrubado o requerimento de urgência desse pacote das medidas no Senado. Lá na Câmara foi amplamente debatido. Agora, no dia seguinte, você apresentar um requerimento de urgência, num relatório que tem quase 400 páginas, como que dá tempo do pessoal estudar e analisar tudo aquilo lá? Então, por bem, mas tanto é que foi reprovado por larga maioria, apenas 14 senadores votaram favorável ao requerimento de urgência, todos os restantes votaram contrário, né, que vai para as comissões para ser debatido. E o quadro, capitão, é assim, como a gente tem que ter cuidado, mas há pessoas revoltadas. Agora a revolta ela tem que ser bem olhada para não descambar em desrespeito, em vandalismo. Mas veja, o quadro foi rejeitado na Câmara, chegou no Senado, tentou-se um regime de urgência que iria para plenário e ninguém analisaria nada, com todo respeito, ninguém votaria sem analisar. E o quadro, o presidente do Senado seria julgado no dia subsequente pelo STF. Então é um quadro, capitão, que quem está distante vai ficando com muito patente que parece que está havendo um grande esquema montado. Mas por isso, doutor, eles estão ganhando muito com isso. Por isso que eles querem aprovar logo. Mas por isso que tem que ser separado também o joio do trigo lá na Câmara e lá no Senado. Tem que ser separado. Não pode generalizar. É o que eu estou falando. Eu votei a maioria das medidas. E parece que eu fui contra a maioria das medidas. Só duas que o senhor votou contra, né? No caso, foi teste de integridade, reportagem do bem, domínios do bem, progressão da pena condicionada. Que na verdade, as medidas foram 12 medidas, né? Era 17, depois caiu para 12. Mas todas justificadas aqui. Então também não podemos generalizar. Então os meus votos estão lá públicos, abertos, é só entrar no site da Câmara, na imprensa, está tudo certinho. E tem na justificativa que eu estou ouvindo aqui. O que não podemos realmente é sujeitar, volta a falar, Abner, ainda mais pela audiência que tem aqui em Ourinhos. Nós estamos sujeitos a essa imprensa aqui, que todo mundo sabe, esse grupo que foi montado para extorquir políticos. Extorquem políticos, doutor. Se não dá dinheiro, falam mal. Se dá dinheiro, falam bem. Não dá dinheiro, falam mal. Tem uma coisa, que usou uma mensagem sobre isso aqui no Facebook, eu quero ler para o senhor, que é o seguinte: durante a semana teve uma enxurrada de mensagens, tanto no Face como através do WhatsApp, difamando a figura do deputado. Que providência o senhor vai tomar a respeito dessa imprensa difamatória? Bom, hoje, 2 horas da tarde, daqui a pouco, né, eu tenho uma audiência com o escritório de advocacia e vou estar entrando judicialmente, ingressando com ação, não só contra a imprensa, como todos os comentários que denegriram minha honra, minha moral, nas redes sociais. WhatsApp, Facebook, vale print de qualquer coisa. Então eu tenho um grupo lá, uma equipe que está tirando print de tudo, de todos os comentários, que fere a minha imagem, a minha honra e a minha moral, e vou estar entrando com ação, principalmente por danos morais. Principalmente por danos morais. Que poderia estar entrando por difamação, calúnia e injúria, esses 3 crimes, que eu vou estar entrando também, mas mais do que isso, que é onde a pessoa sente mais, danos morais. Então todas as pessoas que difamaram a minha pessoa, a minha conduta, né, foi dado print, tanto é que eu até tirei a página do ar, o meu Facebook do ar, que nós demos print de tudo aqui lá, e tem mais um motivo porque eu tirei meu Facebook do ar. Eu estou plenamente preparado para ouvir essas críticas, 24 anos de policial militar, não me acovardo, né, até contra os ativistas. Foi aprovado essa semana, sancionado pelo presidente da República, a inclusão dos rodeios das provas equestres como patrimônio cultural e material do Brasil. Um feito, segundo os próprios deputados, em menos de 2 anos você ter uma lei federal sancionada, e tem um grupo de ativistas que também aproveitou a onda para vir estar fazendo essas difamações. Mas eu estou preparado realmente para isso aí. Mas a minha família não está, os meus amigos não estão, a minha equipe não está. Então, em respeito a eles, né, que já não aguentava ver tanta mensagem, né, difamatórias, nós retiramos o Facebook do ar, até para não permitir que o pessoal que postou coisa retire,
Então nós estamos dando print de tudo, todas as mensagens que ferem minha honra, minha moral, minha ética, nós vamos estar entrando judicialmente. Então tem uma enxurrada de ações aí contra as pessoas que me difamaram nas redes sociais. Chegou uma mensagem para o senhor aqui, Flávia Berti, a lei é para todos. Parabéns pelo voto, deputado. Outra coisa, o Serginho Guidil está assistindo o programa, eu acredito que o prefeito de Pau Sul. Parabéns, deputado. É justo que os poderes se igualem para que não haja favorecimentos e poderes demasiados para alguns. O momento foi inoportuno, sim. Porém, essa deveria ser uma decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Foi a Exatamente, não era a minha decisão. Se fosse eu não pautaria. Como era o presidente da Câmara, né, pautou, eu não posso ir contra as minhas convicções também. E falo, né, até os membros do Ministério Público, os juízes, que são meus amigos, né, eu tenho um respeito muito grande por eles, ficaram magoados. Mas eu tenho a plena convicção que eu não votei contra eles. Eles não são bandidos, não são criminosos, não agem fora da lei. Né? Nós estamos falando aqui de pessoas que flagrantemente, juízes do Ministério Público, que flagrantemente, dolosamente, agem contra as leis, com motivação pessoal, com motivação política, que cometem crime. E se comete crime, não tem ninguém acima da lei. Não podemos ter uma casta privilegiada que não responde por nada. Todos têm que ser responsabilizados. E até no Facebook dos policiais militares, né, há um post lá que o pessoal está colocando, né, que está falando para os membros do Ministério Público e juízes, não precisa ter medo de combater o crime com o crime de abuso de autoridade. Porque nós trabalhamos combatendo o crime diariamente, respondendo pelo crime de abuso de autoridade. Diariamente nós fazemos isso. E nós temos que decidir em fração de segundo se agimos ou não. Se não agimos, é prevaricação. Se agimos para mais, é abuso. E respondemos. E se não for nada, é perigoso tomar os juízes promotores têm todo o tempo do mundo para analisar, para ver se ele está agindo dentro ou fora da lei. E vou mais longe. Adivinha quem que vai acusar o outro se agiu fora da lei ou não? O próprio promotor. Adivinha quem que vai julgar se ele agiu criminosamente ou não? Sou eu? Não, é o próprio juiz. São eles mesmos que vão estar analisando e julgando. Então não há por que temer. Sabe? Então não tem cabimento realmente você votar contra uma medida dessa, que eu sempre fui favorável. Não teria, mesmo achando que o momento é inoportuno, eu não poderia ir contra minhas convicções e votar contrário. Muito bem. Nós vamos chamar rapidamente o intervalo, só para nós tomarmos uma água aqui. Você que está nos assistindo ao vivo agora, nesse momento, pelo Facebook, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta. Uma coisa que eu sempre tive com o deputado Capitão Augusto, desde quando eu comecei a conhecer o trabalho dele, foi sempre ele me falava, você pode me perguntar o que você quiser. Ele sempre deixou à vontade em relação a isso. E isso aqui é uma coisa que eu estou falando até para o senhor saber também, essa transparência. Inclusive o senhor pode perguntar o que o senhor quiser aqui, que nós estamos abertos aqui para debater e tirar as dúvidas. É esse o nosso trabalho, o nosso papel como imprensa que trabalha para o melhor da cidade de Ourinhos. Por isso que o nosso slogan é a BNTV Melhor de Ourinhos para você. Já estou de volta e espero vocês. Até mais. Muito bem, amigos, voltamos com o programa Cidade em Ação, hoje debatendo sobre esse assunto das 10 medidas contra a corrupção e sobre essa polêmica que foi criada em relação ao deputado federal Capitão Augusto ter votado, né, contra alguns pontos lá. Foi isso, capitão? Foram 2 pontos ou 3, não sei, né? Mas o senhor votou a favor da maioria. A favor da maioria. Tá. A minha pergunta é para o doutor Antônio Manweiler, do Ministério Público, Procurador da República de Ourinhos. Eu quero saber do senhor qual que é a sua posição, qual é o seu posicionamento e sua visão em relação aos juízes promotores serem punidos quando cometem erros, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor é a favor, enfim? Sou plenamente favorável, Abner. É um agente público, a bandeira do Ministério Público no pacote de medidas é esse, melhorar o serviço público todo, não é uma parte do serviço público. Então, quer seja político, agente político, quer seja membro do judiciário, membro do Ministério Público, tem que responder pelos seus erros. Existem mecanismos hoje. Aí a ideia é incrementar, é melhorar, que se faça. Agora, então veja, o promotor, eu como procurador não quero ser responsabilidade por abuso de autoridade negativo. Inclusive, capitão, a todo cidadão que eu atendo lá, eu digo, olha, se o senhor quiser, pega o endereço e telefone da nossa ouvidoria, corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público, que vem chumbo mesmo, é só fazer a representação. Mas a gente anda de cabeça erguida, não tenho medo. E tem que ser responsabilizado, sim, todo agente que abusar, desde o policial, desde o agente de trânsito, ao político, ao vereador, ao procurador, ao promotor, tem que ser responsabilizado. Agora, o que aparentou? O que aparentou foi, como eu já disse anteriormente, o conjunto. Há um tempo inoportuno em que o Brasil vive ainda sob a égide dessa tragédia que aconteceu. À noite,
desnaturou-se o pacote de medidas e já votou-se. Apareceu uma retaliação, aparentou. Não essa houve um debate, uma discussão em cima de cada tópico. E veja, esse assunto está na pauta do Senado e com, digamos assim, uma tintura mais grave. Lá há previsão, inclusive, de se criminalizar a divergência de interpretação jurídica. Isso é um perigo tremendo. O doutor Sérgio Moro falou sobre isso lá, porque, veja, eu tenho uma interpretação jurídica, é claro, a vida de um promotor, de um procurador, de um juiz é interpretar juridicamente os fatos segundo a legislação. Se ele faz a interpretação que não é a melhor e depois o tribunal faz outra interpretação diferente, digamos, absolve alguém que foi condenado, isso abriu espaço para quê? Para o juiz responder penalmente, para o promotor, para o procurador, pagar indenização. Então gera até aquela ideia assim, então é melhor não denunciar ninguém, mas aí nós estamos prevaricando. Como pode, capitão, um magistrado receber uma ação e ele fala, não, eu não vou analisar, vou deixar para lá. Então, veja, queremos deixar claro, o Ministério Público não tem medo de responder por abuso de autoridade, nunca. Agora, o que aparentou é que houve uma retaliação, ou seja, não vamos aprovar o que eles pediram e, de quebra, eles vão levar um abuso de autoridade. Né? Essa ficou a leitura pelo quadro todo. E não dá para concordar com isso. Agora, dizer que queremos ser uma ilha, queremos ser não inquestionável, de modo nenhum, somos agente público tal qual todo agente público do serviço público. Então, deixa eu até agradecer ao doutor, né? Porque eu estou sendo massacrado nas redes sociais, porque votei a favor da responsabilidade criminal do promotor e do juiz que cometem abuso. E também, doutor, só da mesma linha, a questão interpretativa, né, é uma prerrogativa do juiz, do Ministério Público, e tem que ser preservada. Mas, obviamente, que ele vai estar agindo dentro da lei, vai estar interpretando dentro da lei. Não há problema nenhum nisso. Então, nós comungamos da mesma ideia, que é o que eu votei. Né, se ele cometeu crime flagrantemente, por motivação pessoal política, ele tem que ser responsabilizado. Então, eu, o senhor, ministro Gilmar Mendes, tantos outros juristas já concordaram plenamente com isso. Aproveitando de novo, nesse terceiro bloco, deixa eu falar das emendas, dos destaques que eu votei favorável, que foi então sobre a responsabilizar os dirigentes partidários, sobre as multas aos partidos, sobre o exercício irregular da advocacia, sobre o acordo de leniência, sobre os acordos penais, sobre o enriquecimento ilícito, sobre a prescrição dos crimes, sobre a criminalização do caixadores, e também fui contra a qualquer tipo de anistia. Então eu fui plenamente favorável a esse pacote de emendas contra a corrupção. Eu não tenho culpa se os demais pares votaram contra, mas a minha parte eu fiz. Eu só fui contra as medidas que eram flagrantemente inconstitucionais, que geravam realmente essa dúvida que precisa ser analisada de forma apartada. Mas no resto nós estamos comungando de tudo. E sou plenamente favorável. E volto a falar nesse terceiro bloco. Deveria vir mais medidas, tem muito mais para avançar no combate à corrupção. Olha, o que ocorre, pessoal, eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo em casa, vocês estão assistindo pela internet, é que o povo está ficando sem saber o que fazer. As pessoas estão perdendo a confiança, estão perdendo a esperança, porque cada dia que passa que você pega o controle remoto e liga a televisão, você só vê cada dia um escândalo novo que aparece, cada dia uma desgraça na televisão, né? E enquanto isso, nós andamos aqui, se o senhor pegar a Rua Paraná, em Ourinhos, um exemplo, quantas lojas fechadas, quantos comércios para se alugar, as pessoas estão cada dia mais pressionadas, né? De que forma nós podemos equacionar todos os poderes, né, para diminuir essa corrupção no Brasil, para que as pessoas voltem a ter uma condição de vida melhor, né? Por exemplo, foi preso agora o Maia, no Rio de Janeiro, né? Foi isso? O Cabral, né? O Cabral, perdão. O Cabral foi preso. E quantos milhões, acho que até bilhões ele roubou. E enquanto isso lá, não tinha médico, gente morrendo na porta do hospital. Então, capitão Augusto, nós que votamos no senhor, eu fui uma dessas pessoas, nós esperamos sim que o senhor continue cada vez mais lutando contra a corrupção e tentando tirar esses políticos de lá, não é, sim, procurador? Até o senhor também está aqui para isso. Nós estamos tentando moralizar o nosso país. É difícil, né? Mas a gente acredita que tem políticos sérios, tem juízes sérios, procuradores sérios, para que nós possamos melhorar esse país. Porque eu acho que, minha opinião, é um dos melhores países do mundo para se morar, para se viver, né? Mas nós precisamos moralizar isso, né? Como que o senhor, para fechar, como que o senhor está trabalhando em relação a isso? Como que é a sua posição? O que as pessoas podem esperar do senhor? Bom, primeiro, até novamente,
falar que foi totalmente deturpada a minha votação. Fui plenamente favorável aos grandes destaques do pacote contra a corrupção, por essa imprensa bandida daqui de Ourinhos, que se uniram para extorquir políticos. Não tem outro nome se não for extorsão, porque ou você dá dinheiro ou falam mal, imparcial, totalmente imparcial. Já extorquiram a prefeita Belkis, que pagava e muito para esse pessoal. Tentaram me extorquir, vão, obviamente, tentar extorquir o Lucas Pocai, prefeito eleito, que vai ter que ter muita habilidade política ou ceder às pressões de dinheiro. Fico surpreso, realmente, de ver a quantidade de pessoas honestas, empresas que têm boa índole na cidade, tá patrocinando essa imprensa bandida daqui de Ourinhos, que deturparam completamente. Sou plenamente favorável à Operação Lava Jato. Já volto a dizer que tem o Sérgio Moro, o juiz, como um ícone, realmente, uma referência para nós, um orgulho para nós brasileiros, que está fazendo com que essa Operação Lava Jato acabe, extirpe pelo menos uma boa parte da nossa bandidagem corrupta que existe no meio político. Votei a maioria das emendas, os destaques favoráveis do combate contra a corrupção e fui contrário a algumas apenas por questão de ser flagrantemente inconstitucional. Apenas foi isso. Considerações do Procurador da República, Dr. Antônio Manweiler. Qual que é a visão que o senhor sai daqui hoje? Nós estávamos diante de um quadro onde o deputado federal estava sendo massacrado, isso no Facebook e redes sociais, até inclusive por policiais também, porque houve uma distorção dos fatos. Como que o senhor está vendo o posicionamento dele? O senhor concorda em algumas partes, outras não? O que o senhor tem a dizer? Nós temos alguma divergência quanto aos pontos aí, mas isso é interpretação. É sua interpretação, é a minha, mas isso aí a gente tem que aprender a conviver com isso. Agora eu fico feliz de ouvir que ele dizer, e repetidas vezes, que ele é plenamente favorável à Lava Jato. E nós sabemos, capitão, que não é esse pensamento que predomina em muitos parlamentares. Nós sabemos disso. Então, qual é a leitura? É que muitas dessas medidas foram uma retaliação realmente, porque tem muita gente preocupada com a Lava Jato. Eu já disse, o senhor sabe disso, houve figuras da República dizendo que temos que estancar isso. Há quem diga que a delação do Marcelo Debrecht é a delação do fim do mundo. Né? Claro, uma figura de linguagem, mas porque envolveria muita gente, muitos parlamentares. O Procurador-Geral da República, o doutor Rodrigo Janot, a qual eu nutro o maior respeito, ele disse assim, que a gente tem que aprender a ter o couro duro. Né? Então, quando você incomoda certas pessoas, vem retaliação mesmo. Por isso que é importante, capitão, as prerrogativas. Eu não sou contra a imunidade parlamentar. Talvez a prerrogativa de foro pode se tornar uma armadilha, mas tem que ter. O membro do Ministério Público ele tem que ter garantias para ele agir sem medo de retaliar. A história registra isso na época militar, na época em que houve o regime de exceção, talvez por algumas peculiaridades, mas era comum fazer o quê? Quando o juiz dava uma decisão contrária, ele era removido e pronto. Então, não pode acontecer isso. O senhor tem que exercer o seu mandato com toda a garantia. Eu tenho que atuar com garantia. E temos a certeza o quê? Que o sistema de lei tem que ser respeitado. Por quem, capitão? Por quem, Abner? Por todos. A gente exige isso do cidadão. O Ministério Público é o fiscal da lei, é o fiscal da ordem jurídica, mas o Ministério Público também tem que obedecer à lei, também tem que se submeter. Se abusar da autoridade, tem que responder. Agora, o Brasil passa por um novo momento. A Operação Lava Jato foi um paradigma, está sendo demonstrado. O Abner falou agora há pouco. Nós tivemos a prisão de um ex-governador. Esse ex-governador, capitão, o que eu vou falar aqui não é antiético, porque foi divulgado, ele comprou apenas de uma joalheria mais de 5 milhões à vista em espécie, sem nenhum comprovante. É um absurdo. Isso é um indício, capitão, muito flagrante de que algo errado está acontecendo. E o Ministério Público está investigando isso. Tem incomodado muita gente, capitão. Coisa que nunca se imaginava que acontecia. Há 10 anos atrás, quem que imaginaria alguém do quilate de Marcelo Debrecht preso? Passou de ano e meio que ele está preso, ou está chegando a 1 ano e meio. Apostava-se, capitão, que ele ia passar entre 1 semana e 10 dias. Apostava-se, a equipe dele apostava nisso. E ele está 1 ano e meio. Por quê? O trabalho da Lava Jato é um trabalho muito bem feito, é técnico. O trabalho é técnico, ele não está recheado de paixões, como não pode ser. O membro do Ministério Público, o membro do Poder Judiciário não pode agir apaixonadamente. O campo da política é um pouco diferente, mas o campo do Ministério Público e do Judiciário tem que ser técnico. Por isso que é nos vedado atividade político-partidária. Então, a leitura dessa conjuntura toda, capitão, não falando mal, é a leitura, é que houve uma tentativa de retaliação e
E é inadmissível que haja retaliação. A quem? A qualquer agente público por estar exercendo o seu papel. O senhor não pode ser retalhado por instituições por estar exercendo o seu papel de deputado, de um parlamentar federal. Nem pode ser um juiz, nem pode promotor. Então, é bom ouvir que o senhor é plenamente favorável à Lava Jato e tem que continuar dessa forma. Há discordâncias, mas andemos, prossigamos. Tentemos chegar a um Brasil melhor, mais justo, menos corrupto. E é certo, capitão, que isso vai continuar incomodando muita gente, mas nós não podemos recuar. Olha, eu só tenho a agradecer a presença dos dois aqui, né? Eu procurei trazer um representante dos dois lados, né? Ministério Público, deputado federal Capitão Augusto, que pôde também esclarecer, né, gente? Todo mundo estava aí cobrando, revoltado, mas eu queria ouvir, né? Particularmente como eu votei em você, a minha família votou em você, muita gente, eu ajudei a votar em você, nós queríamos ouvir da sua boca o que é realmente o que aconteceu. Então agora eu acho que quem ouviu, quem assistiu esse debate aqui pode entender, né? Então obrigado pela presença aqui, tá certo? Obrigado. E sempre que precisar nós vamos estar ligando para você, tá vindo aí responder a população aí, os seus eleitores, tá certo? Sempre à disposição. Mandato transparente, cristalino, contas abertas, à vontade para vir aqui a hora que quiser. Obrigado. Nada. Dever nosso, não é favor. Muito bem, pessoal, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, dia 2 de dezembro, né, sobre esse assunto muito importante. E pedir, né, a todos vocês, vamos pedir bastante oração, bastante fé para que nós consigamos juntos mudar o nosso país, né? A BNTV sempre leva o melhor de Ourinhos para você. Um abraço, até segunda e fiquem com Deus.